Sejam muito bem-vindos! Este é o canal A História das Cidades. E o vídeo de hoje vai falar sobre o Canal de Suez. O Canal de Suez é uma abertura artificial que está localizada na Península do Sinai, no Egito, e liga o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Ele tem o intuito de ser usado como via de circulação de navios. Nesta semana, um navio carregado de containers bloqueou o Canal de Suez depois de encalhar devido ao mau tempo. A embarcação Ever Given interrompeu o tráfego em uma das rotas comerciais mais movimentadas do planeta. O Egito foi atingido por uma tempestade de areia e o vento chegou a 40 nós na região. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, principalmente devido à falta de visibilidade e às fortes rajadas de vento provocadas pelas más condições meteorológicas no Egito. Essa tempestade fez com que o capitão do Ever Given, de bandeira panamenha e procedente da China, perdesse o controle da embarcação enquanto navegava no extremo sul do canal rumo a Roterdã. Vários navios de carga e petroleiros permanecem detidos na parte sul do canal, esperando que a circulação seja restabelecida. O Ever Given teria bloqueado a passagem para muitos petroleiros que transportam petróleo saudita, russo, omanense e norte-americano. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre o Canal de Suez. O Canal de Suez é um canal artificial que possui 195 quilômetros de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. Sua construção foi muito importante do ponto de vista do transporte marítimo, pois sem a sua existência, uma embarcação que saísse da Itália, por exemplo, com destino à Índia, teria que contornar o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Antes da construção do canal, o fluxo de mercadorias ocorria em terra, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. O canal foi construído entre 1859 e 1869. Obra executada pela Companhia Suez de Ferdinand de Lesseps. Cerca de 1,5 milhão de egípcios trabalharam em sua construção. Destes, aproximadamente 125 mil morreram, sobretudo de cólera. Em 25 de abril de 1859, o primeiro golpe de picareta foi dado por Lesseps, em Port Said, e em 27 de novembro de 1869, o canal foi inaugurado oficialmente pelo governador do Egito, Ismail Pasha. O Canal de Suez é o maior canal sem comportas e desde o Mediterrâneo até o Mar Vermelho passa por 3 lagos. Ao norte, o Lago Manzala, depois o Lago Chinchas e ao sul, os Lagos Amargos. Egito e França eram os proprietários do canal. Em razão da dívida externa contraída pelo Egito, o país teve que negociar o canal com o Reino Unido, que permitiu aos britânicos a travessia rumo à Índia. O controle do canal por um único país foi extinto em 1888 por meio da Convenção de Constantinopla, que garantia, mesmo em período de guerra, a utilização do canal por qualquer nação. Ao contrário do Canal do Panamá, o Canal de Suez é destituído de comportas ou eclusas. Isso é explicado pelo fato de não haver desníveis ou diferenças quanto ao nível do mar ao longo do trajeto. A relevância desse canal é enorme. Nele ocorre o fluxo de 14% do transporte mundial. Cerca de 15 mil navios atravessam anualmente o Canal de Suez. Em 5 de junho de 1975, o Canal de Suez foi reaberto. Ele permanecia fechado desde 5 de junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, quando uma força de manutenção da paz da ONU estacionou no local. Se do ponto de vista da engenharia, o Canal de Suez não figura entre os grandes símbolos da construção civil erguidos ao redor do mundo, desde os primórdios dos seus traçados, é inegável a importância estratégica atribuída a essa via que liga o porto egípcio Said, localizado no Mar Mediterrâneo, à cidade de Suez no Mar Vermelho. Isso porque ela descerrou a passagem para que embarcações naveguem da Europa à Ásia sem ter que contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança, no sul do continente, o que demorava meses.
Até hoje, essa zona navegável tem papel de destaque no comércio global. Na história da elaboração da travessia de 195 quilômetros, registros mostram que abrir esse caminho era um sonho tão antigo quanto a dinastia do faraó Sesostris III, que viveu de 1878 a.C. a 1840 a.C., que ordenou as primeiras escavações. Daí em diante, a cada reinado, o projeto avançava alguns quilômetros para ser dado como completo no governo de Dario I, cerca de 500 anos antes de Cristo. As técnicas utilizadas no período consistiam simplesmente na escavação do istmo e na colocação de pedras para a vedação. Todo o esforço era feito por mãos e braços de mais de 1,5 milhão de escravos. Em pelo menos 2 ocasiões, primeiro no ciclo de Trajano e depois no do califa Omar, as areias do deserto trataram de impor a lei natural e fechar o que era uma precária via de navegação fluvial. A decisão de abrir a passagem ressurgiu com força durante a campanha de Napoleão no Egito. Em 1832, o então vice-cônsul da França no país africano, Ferdinand Lesseps, recebeu a incumbência de implementar o projeto encomendado pelo general francês ao engenheiro Charles Pepper. O trabalho de Lesseps foi facilitado com a morte do vice-rei Abbas Pachá e a ascensão de Mohammed Said ao poder. Said e Lesseps eram amigos e não tardou para que o novo monarca criasse a Companhia Universal do Canal Marítimo de Suez e colocasse o camarada Lesseps na presidência da empresa. Foi só no século XIX que Suez ganhou status de obra de engenharia moderna, com o envolvimento direto de britânicos e franceses. Para ter uma ideia do que era a construção naqueles tempos, vale lembrar que nem carrinho de mão os trabalhadores conheciam. Em 1860, 50 mil pás e picaretas foram encomendadas da França. A imensa lista de escassez somava-se à mais brutal delas, a de água potável. A primeira solução foi importar destiladores da Holanda, que logo se mostraram insuficientes, pois o consumo era de cerca de 15 mil litros por dia, enquanto a produção dos aparelhos não ultrapassavam os 5 mil. O problema foi amenizado por volta de 1862, com a conclusão de canais de irrigação a partir das águas do Nilo. Lesseps e seus homens ergueram também um pequeno porto para acomodar o equipamento importado da Europa e mais tarde para abrigar os navios que atravessavam o canal. Surgiu Porto Said, no pantanoso Golfo de Pelusa. Em frente foi construído o Porto Fuad, para receber oficinas e depois um pujante centro comercial. Em ambos, pela primeira vez, foram utilizados blocos de pedras de concreto no lugar de rochas naturais. A abolição da mão de obra forçada no Egito gerou outra dificuldade no andamento da obra do canal. Dos 20 mil homens que ainda trabalhavam em Suez, sobraram pouco menos de 5 mil, que prestavam serviço voluntariamente, segundo os registros da Association Lesseps, mantida na França em homenagem ao antigo diplomata. Por essa época, começaram a utilizar equipamentos mecânicos que apareciam na Europa. A principal inovação tecnológica com a entrada da França e da Inglaterra na edificação foi o uso de escavadeiras movidas a vapor, surgidas no início da industrialização no velho continente. Foram necessários 10 anos até a conclusão da travessia, de 1859 a 1869, o dobro do tempo previsto. Em comparação, o Canal do Panamá é uma obra muito mais complexa em razão do desnível entre os oceanos Pacífico e o Atlântico, mas Suez impressiona pelo tamanho, e é uma pena que não haja registro de como se fez a coordenação de 40 mil indivíduos operando simultaneamente, afinal não havia curso de gestão de pessoas à época. Estamos na era dos grandes impérios, e durante muito tempo o canal responsável por um impulso extraordinário no comércio global foi palco de acirrada disputa entre os dois maiores da época, Grã-Bretanha e França. Ambos tinham um projeto de inclusão da região do Oriente Médio como área de influência cultural e econômica da Europa. Os britânicos executavam um plano de colonização verticalizada, que consistia em criar um corredor ligando o Egito à África do Sul. Já a França tentava instalar uma versão horizontal, do Saara ao Egito. A luta pela supremacia no país africano gerou lances por vezes engraçados.
Enquanto se preparava a festa de abertura do Canal de Suez, o monarca egípcio Ismail Pasha, sucessor de Mohammed VI, convidou a imperatriz francesa Eugénie, mulher de Napoleão III, para inaugurar a via a bordo do navio Leygue. Tudo parecia perfeito, não fosse a manobra do britânico George Nares. Na madrugada do dia 16 de novembro de 1869, o comandante mandou apagar todas as luzes de sua embarcação, enfrentou a escuridão e literalmente furou a fila. A história do Canal de Suez nos remete a períodos de conquistas, intensas disputas coloniais e conflitos entre nações e empresas. Os desentendimentos já eram uma constante numa fase em que ainda não havia exploração petrolífera no Oriente Médio. A descoberta do ouro negro décadas depois, já no início do século XX, só fez acirrar os ânimos na região. Inicialmente, Egito e França eram proprietários da obra, mas a sorte mudou para o lado dos britânicos quando, em 1875, o Egito declarou que não tinha condições de arcar com sua dívida e vendeu sua parte aos súditos da Rainha Vitória. Com a aquisição, o Reino Unido garantiu sua rota para as Índias e as tropas britânicas instalaram-se às margens do canal para protegê-lo em 1882. Os ingleses passaram a ter controle quase completo ainda sobre a economia egípcia, então maior produtora de algodão do mundo, matéria-prima fundamental para a moderna indústria têxtil inglesa. Ocorre que a Inglaterra pôs em prática no Egito o mesmo modelo de colonização que desenvolvia em outras regiões sob seu domínio, preservando no poder uma elite local submissa aos interesses britânicos. Em 1888, contudo, a Convenção de Constantinopla estabeleceu a neutralidade do Canal de Suez e instituiu o uso livre de passagem. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o Egito vislumbrou novas oportunidades de mudanças, apostando que, encerrado o confronto, as tropas britânicas deixariam o país, mas não foi o que aconteceu. Inglaterra e França não só pretendiam permanecer no Oriente Médio, como almejavam ampliar o controle sobre a região, incluindo, é claro, Suez. Isso ficou provado com o acordo secreto Sykes-Picot, assinado pelas duas potências em 1916. Em nova reação, agora após a Segunda Guerra, o Egito pressionou pela retirada das tropas inglesas do canal, e em meados de 1956, seu então presidente Gamal Abdel Nasser decidiu nacionalizar o canal e os bens da companhia que o administrava, uma sociedade entre França e Reino Unido, principais beneficiários das taxas pagas por navios petroleiros que trafegavam por ali. A decisão foi tomada depois que o Banco Mundial, com a retaguarda dos Estados Unidos e da Inglaterra, negou um pedido de crédito para a construção da gigantesca barragem de Assuã no Rio Nilo. Nos dias que se seguiram, maciças mobilizações populares ocorreram em todo o país. Em represália, os bens egípcios foram congelados e a ajuda alimentar suprimida. Além disso, Nasser denunciou a presença colonial dos britânicos no Oriente Médio e apoiou os nacionalistas na Guerra da Argélia. Em resposta, o Reino Unido e França, com a participação de Israel, se lançaram numa ação militar, a Operação Mosqueteiro, em 29 de outubro de 1956. A crise do Canal de Suez durou uma semana, até que a Organização das Nações Unidas confirmou a legitimidade egípcia e condenou a investida comandada pelos britânicos. Em 1967, estourou a Guerra dos 6 Dias e o canal ficou fechado até 1975, quando, por ocasião da Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra Árabe-Israelense, a passagem foi recuperada e as fortificações israelenses destruídas. As forças de paz da ONU só deixaram a região em 1974. A deposição do último monarca do Egito, o rei Farouk I, que governou entre 1936 e 1952, abriu caminho para que despontasse na cena egípcia o jovem e carismático coronel Gamal Abdel Nasser, que viria a ser presidente do país e responsável pela nacionalização do disputado canal. Farouk, a bem verdade, ficou mais conhecido por seus excessos à mesa. Isso porque num país pobre a ponto de apenas 10% da população se alimentar com regularidade, ele não deixava a mesa do café da manhã sem devorar 5 ovos, uma tigela de mingau de aveia, um prato de feijão e uma caneca de cacau, segundo relatos da época. De forma que ninguém ficou exatamente surpreso quando, em 1965, então no exílio em Roma, o rei morreu por indigestão. Nasser, por seu lado, era adorado pelo povo e respeitado pelos oponentes.
Ele era eloquente e charmoso na definição do antigo premier israelense Shimon Peres, em um documentário sobre a Guerra de Suez, 1956, no qual explicava o início do conflito. Eu estava por acaso em Paris. O ministro da Defesa da França me chamou e perguntou se alguma vez pensáramos em atacar Suez. E foi assim que tudo começou, lembrou Peres. Mas pode-se dizer que o grande adversário de Nasser tenha sido o britânico Anthony Eden, deputado conservador que sucedeu Winston Churchill como primeiro-ministro em 1955 a 1957. Ele transformou a luta de seu país para recuperar o domínio sobre o canal em uma batalha pessoal contra o líder egípcio. A vitória de Nasser foi uma derrota amarga demais para Eden, que parecia movido para uma só missão: acabar com o presidente do Egito. O governante resistiu a vários atentados até sofrer um ataque cardíaco em 1970. Já Eden se demitiu do posto e, alegando motivos de saúde, terminou seus dias na Jamaica. Esta foi a história do Canal de Suez. Continue acompanhando o nosso canal e inscreva-se, pois toda semana temos vídeos novos sobre mais cidades.